Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de hidráulica básica do livro do Porto, capítulo 2, exercício número 10. Vamos ao enunciado. Em uma tubulação circular, a medida de velocidade do escoamento a uma distância da parede igual a 0,5 r, em que r é o raio da seção, é igual a 90% da velocidade na linha central, velocidade máxima. Determine a relação entre a velocidade média Vm e a velocidade central V máximo e a rugosidade relativa da tubulação. Sugestão: utilize o resultado do exemplo 2.2 e as equações 2.20 e 2.34. Bom, para facilitar aí a resolução, vou fazer a representação aqui dos termos que foram apresentados. Ou seja, uma tubulação circular que tem um raio R de seção. Então, fazendo a representação, essa é a tubulação, né? Então, temos aqui que ela possui um raio R, tá? Aí a gente tem informação aqui no centro, né? A gente tem uma velocidade que é máxima. Então, vou representar aqui a velocidade máxima e a uma distância 0,5 r da parede, ou seja, pegando aqui a partir da parede 0,5 do raio, marcar tanto aqui quanto aqui, que é radial, né? A gente tem aí uma velocidade de 90%. Então, apresentando aqui o vetor velocidade, tá? Isso aqui seria 0,9, 90% de V máximo, tá? Essa distância aqui seria de 0,5 R. Então, aqui, ó, a partir dessa condição, a gente consegue traçar o perfil de velocidade, tá? Então, o perfil de velocidade é aí um perfil de velocidade turbulento, tá? Esse é o perfil de velocidade, tá? Aí, turbulento. Agora que a gente tem aí já o esquema do perfil de velocidades, vamos ao que temos que determinar. A gente tem que determinar a relação entre a velocidade média, tá? E a velocidade máxima. Além disso, temos que determinar a rugosidade relativa, tá? Vamos partir então da sugestão fornecida. Ele nos diz que é para utilizar o resultado do exemplo 2.2 e as equações 2.20 e 2.34. Começando pelo exemplo 2.2, partindo-se aí da lei de distribuição universal de velocidades, que é dado pela equação 2.20, que diz que V máximo menos velocidade dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5 vezes o ln de um raio R dividido por um Y. Então, esse é o perfil de velocidade universal. Usando-se o conceito aí de velocidade de atrito, que é a equação 1.28, que é dado por U asterisco é igual a velocidade média vezes a raiz quadrada de F sobre 8. E
o conceito de velocidade média, que é dado 1 sobre a área da seção integral na área da seção do perfil de velocidades dA. Pode-se integrar o perfil de velocidade, isola-se o perfil de velocidade aqui na equação, substitui na equação de Vm, substitui aí a velocidade de atrito na equação, a gente chega na relação que é dada aí no exemplo 2.2, que é que Vm sobre V máximo, então acha-se aí uma relação entre velocidade média e V máximo, quando a gente integra o perfil de velocidade, tá? E é dado por 1 dividido por 1 mais 3,75 vezes a raiz quadrada de f sobre 8. Então, se vocês quiserem aí a demonstração de como chegar nessa relação, que é o que aparece no exemplo 2.2, deixem aí nos comentários. Se tiver bastante comentários, eu trago para vocês aí como chegar nessa dedução. Bom, tendo essa dedução e a equação aqui da velocidade de atrito, a gente pode substituir esse raiz quadrada de f sobre 8 pela relação aqui, né, isolando o asterisco, a velocidade de atrito sobre a velocidade média, eu vou dizer que é igual a raiz quadrada de f sobre 8. Então, substituindo aqui nessa equação, vamos ter que velocidade média sobre velocidade máxima é igual a 1 sobre 1 mais 375, que multiplica aí a velocidade de atrito dividido pela velocidade média. Agora a gente vai pegar todo esse termo aqui, passar multiplicando para cá e esse V máximo para cá. Vm vezes 1 dá Vm, esse Vm corta com esse Vm, sobra mais 3,75 velocidade de atrito. Aí isso igual, o V máximo passou multiplicando 1, é igual a V máximo. Então, a gente vai encontrar aqui Vm, a velocidade média, é a velocidade máxima menos 3,75 aí, vezes a velocidade de atrito, tá? Se vocês colocarem o perfil de velocidade aqui em função da velocidade de atrito e fizerem os limites de integração, vocês vão chegar numa expressão, quando calcular aqui essa velocidade, que vai ser essa expressão aqui embaixo, tá? Que eu fiz a substituição. E aí depois, para chegar nessa relação, que foi dado no exemplo 2.2, vocês fazem o processo inverso, para quem quiser aí tentar fazer a dedução dessa equação. Bom, então chegamos aí que a velocidade média, em função de V máximo, depende aí de V máximo e depende da velocidade de atrito, tá? E aí, aonde vem, tá, a utilização também da equação 2.20. A gente já tem a equação 2.20 aqui. Ele nos deu duas condições de velocidade, né? A gente tem a velocidade máxima, que está aqui, certo? E temos a velocidade em um determinado ponto, que é em função de V máximo. Ou seja, a gente tem a velocidade, né? A gente está falando aqui em função de y. O y começa ali da parede e vai no sentido do centro. Essa é aí a direção de y, tá? Então, eu tenho o V de 0,5R, né? Eu sei que vale 0,9 de V máximo. Então, na equação 2.20, que seria nessa equação, a gente pode escrever que V máximo menos a velocidade V, que seria o 0,9 de V máximo, dividido pela velocidade de atrito, é igual a 2,5 vezes o ln de R dividido pelo Y, ou seja, o Y é 0,5 de R. Então,
simplificando, V máximo menos 0,9 de V máximo, a gente tem que dar 0,1. Aí, V máximo dividido pela velocidade de atrito é igual a 2,5. Aqui R corta com R, fica 1 dividido por meio, que dá 2. Então, fica o ln de 2. Isolando a velocidade de atrito, a gente encontra que a velocidade de atrito é 0,1 de V máximo dividido pelo 2,5 ln de 2. A gente pode calcular esse valor. Então, a gente tem aí 0,1 dividido por 2,5 vezes o ln de 2. Então, a gente põe aí o valor de 0,0577 V máximo, né? Velocidade de atrito em função de V máximo. Então, agora que a gente tem a velocidade de atrito, a gente acha aí quem é a velocidade média, né? Velocidade média vai ser igual a V máximo menos 3,75 vezes aí o 0,0577 de V máximo. Então, podemos escrever aí que a velocidade média vai ser igual a 1 menos 3,75 vezes 0,0577. Então, a gente tem aí um valor de 0,78. Arredondando aqui, 36 fica 4, tá? A velocidade média, V máximo, tá? Então, a relação que eu tenho aí entre velocidade média e V máximo é de 0,784. Se eu quiser escrever Vm sobre V máximo, é 0,784, tá? Então, achamos o primeiro item aí, tá? Que ele pede para a gente encontrar. A segunda coisa é achar a rugosidade relativa, tá? Aí que entra a equação 2,34. A equação 2,34, que é a lei da resistência para escoamentos turbulentos em tubos circulares rugosos, é dado por 1 raiz de F igual a 2 vezes o log de 3,71 de D sobre epsilon, tá? Diâmetro sobre aí espessura. Rugosidade relativa é epsilon, né? Dividido por D. Então, a partir dessa equação que a gente vai conseguir achar aí a rugosidade relativa. Só que quem é 1 sobre F? 1 sobre F, ou seja, 1 sobre a raiz quadrada do fator de atrito, a gente tira da relação ali de velocidade de atrito, tá? Então, a gente pode escrever que velocidade de atrito sobre Vm é igual a raiz quadrada de F dividido pela raiz quadrada de 8. Ou seja, se a gente isolar, passar para cá, fica 1 sobre o raiz quadrada de F. Esse Vm passa para o outro lado multiplicando. A velocidade de atrito passa dividindo. Então, a gente tem que 1 raiz quadrada de F é igual a Vm sobre raiz quadrada de 8 vezes a velocidade de atrito. Então, a gente vai poder escrever que a velocidade Vm sobre a raiz quadrada de 8 vezes a velocidade de atrito é igual a 2 vezes o log de 3,71 vezes o diâmetro dividido por epsilon, tá? Então, quem é Vm? Vm a gente encontrou 0,784 de V máximo. Então, a gente substitui 0,784 de V máximo dividido pela raiz quadrada de 8 vezes a velocidade de atrito, que a gente encontrou como 0,0577 de V máximo. Isso é igual a 2 vezes o log de 3,71 diâmetro sobre epsilon, tá?
Então, temos que V máximo corta com V máximo. Aí vamos ter aqui, desse lado, 0,784. Aí, dividido pela raiz de 8 vezes 0,0577. Esse 2 passa ali dividindo. Isso fica igual ao log de 3,71D sobre epsilon, né? Para isolar, a gente pode calcular 0,784 dividido por raiz de 8 vezes 0,0577 vezes 2, tá? Isso dá 2,42. Isso é igual ao log de 3,71D sobre epsilon. Aí agora a gente põe aí a base 10 dos dois lados, então fica 10 elevado a 2,402, igual aqui 10 elevado ao log de 3,71D dividido por epsilon. Aí aqui esse termo corta, aí aqui fica 10 elevado a 2,402, e aqui fica o 3,71T sobre E. Esse termo passa para cá multiplicando, o diâmetro passa dividindo, o 3,71 permanece e o 10 elevado ao 2,402 passa dividindo. Então, a gente pode calcular 3,71 dividido por 10 elevado a 2,402. A gente tem aí um valor de rugosidade relativa, epsilon sobre D, de 0,0147. Bom, então temos aí determinado, tá, a relação entre velocidade média e V máximo e a rugosidade relativa. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!